Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 88 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje, tal como ontem, aliás, vamos ter aqui apenas o Q&A. Não há reposições do Futebol de Verdade Flash e deixa-me avisar-vos também, amanhã, sendo feriado, não haverá Futebol de Verdade porque não há futebol de hoje para rever. Isto é, na semana passada houve na mesma Futebol de Verdade na sexta-feira, mesmo sendo feriado, porque havia um jogo da Liga Europa, o Atalanta Sporting, de quinta, para colocar aqui em reposição na edição de sexta do Futebol de Verdade. E por isso, além de reposição do Futebol de Verdade Flash relativo a esse Atalanta Sporting, que os subscritores premium do meu Substack já tinham visto na véspera, mas que todos os outros puderam ver, incluído na edição do Futebol de Verdade dessa sexta-feira, dia 1 de dezembro. Esta semana, além disso, houve também Q&A. Esta semana, como não há Futebol de Verdade Flash hoje, não haverá reposições amanhã e, portanto, não há de todo Futebol de Verdade, nem a edição normal, nem a live. Amanhã vamos ter, no entanto, perto do final do dia, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos do campeonato de amanhã. Mas essas, já sabem, só as vão receber os subscritores premium do meu Substack. Todos os outros terão de esperar por segunda-feira, que é quando volta a haver Futebol de Verdade edição normal, e essas edições serão incluídas em reposição dentro da edição normal do Futebol de Verdade. Hoje, é verdade que ontem jogou o Futebol Clube do Porto e perdeu com o Estoril, 3-1, em jogo da Taça da Liga, da fase de grupos da Taça da Liga, mas eu já tinha avisado que não estou a fazer edições do Flash na Taça da Liga e só começarei a fazer Flash da Taça da Liga a partir da Final Four. O mesmo acontece com a Taça de Portugal, só haverá edições do Flash a partir dos quartos de final. Portanto, quem quiser saber o que eu penso sobre o jogo de ontem, devo dizer-vos que passei por ele na edição de hoje de manhã do Último Passo. O Último Passo é a minha crónica diária de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional. E hoje de manhã escrevi um bocadinho sobre a política desportiva do Futebol Clube do Porto e a afirmação de Sérgio Conceição, no final do jogo de ontem, em que disse que, se calhar, mais vale apostar em jogadores da equipa B ou do Sub-19. Bom, refleti sobre o tema, o texto está no Último Passo, está no meu Substack, em tadeia.substack.com e, guess what? O Último Passo é para toda a gente, não é só para subscritores premium. Podem lê-lo os subscritores premium, os subscritores gratuitos e os não subscritores que resolvam seguir este link que vos deixo aqui, vão lá parar e conseguem ler então aquilo que eu penso sobre a política desportiva do Futebol Clube do Porto. Para já, hoje o que vamos ter aqui é, já o sabem, Q&A. Vou responder a duas perguntas deixadas por vocês ontem. Uma delas aqui mesmo, na caixa de comentários do programa de ontem, no meu canal de YouTube. A outra na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos então passar à resposta às perguntas e são duas perguntas, são sempre, aliás, vocês são o melhor que este programa tem, são duas perguntas muito interessantes. Até já! Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às perguntas que fizeram o favor e tiveram a amabilidade de me deixar, tanto aqui no meu canal de YouTube, como lá no meu servidor de Discord. E a primeira pergunta, que já está aí à vossa frente, é particularmente desafiadora e é uma pergunta que foi deixada pelo João Martins. E o João Martins perguntou o seguinte: não sei se será inédito, mas esta época temos os três treinadores dos três grandes com o título de campeão nacional pelas respectivas equipas no currículo. Desafio a caracterizar Ruben Amorim, Sérgio Conceição e Roger Schmidt, tendo em conta os seus pontos fortes e pontos fracos ao longo do seu percurso nas suas equipas. Muito obrigado, João, porque puxou por mim e fez-me ir... Enfim, não era preciso ir muito para trás para encontrar um ano em que isto tenha acontecido. Foi há 2 anos.
Mas creio que esta será apenas a segunda vez na história do futebol português em que isto acontece. Tinha acontecido em 2021 e depois, mais para trás, eu, enfim, recuei até aos anos 60 e não encontrei mais nenhum caso. Encontrei, sim, casos, mais dois casos, em que as equipas tinham treinadores que já eram campeões nacionais, mas não nelas, no seu próprio, naquele próprio clube. Mas em 2021, de facto, tivemos esse caso. O Benfica começou a época com Jorge Jesus, que tinha sido campeão nacional pelo próprio Benfica, a primeira vez em 2010. Depois tivemos o tricampeonato do Porto, 11, 12, 13. E Jesus voltou a ser campeão nacional pelo Benfica em 2014 e em 2015. Portanto, já era campeão pelo Benfica. O Sporting começou com o Ruben Amorim, que defendia o título, era o campeão nacional em exercício, tinha sido campeão em 2021, e o Futebol Clube do Porto começou a temporada com o Sérgio Conceição, que tinha sido campeão nacional pelo próprio Futebol Clube do Porto em 2018 e em 2020, e voltou a ser-o depois em 2022. Ora, neste momento temos outra vez a repetição desse cenário, em que o Benfica começa a época com o Roger Schmidt, campeão nacional pelo próprio Benfica em 2023, em que o Sporting começa a época com o Ruben Amorim, campeão nacional pelo próprio Sporting em 2021, e em que o Futebol Clube do Porto começa a época com Sérgio Conceição, campeão nacional pelo próprio Futebol Clube do Porto em 2018, 2020 e 2022. Portanto, esta é, tanto quanto me apercebi, e não andei mais para trás do que os anos 60, apenas a segunda vez que isto acontece. Aconteceu também em 2018 e em 1978, os três grandes começarem a época com treinadores que já tinham sido campeões, mas não necessariamente nos próprios clubes. Por exemplo, em 2018, o Sporting começou com Jorge Jesus, que já tinha sido campeão nacional pelo Benfica. O Futebol Clube do Porto começou com Sérgio Conceição, que defendia o título de campeão nacional que tinha acabado de conquistar na época anterior pelo próprio clube. E o Benfica começou a temporada com Rui Vitória, que tinha sido campeão pelo Benfica em 2016 e em 2017. Portanto, tinha sido bicampeão. O que é que há de comum nestes dois casos, 2021 e 2018? É que um dos três foi despedido antes do final da época. Aconteceu com Jorge Jesus no Benfica em 2021-22. Foi despedido e deu o lugar a Nelson Veríssimo, antes de chegar o Roger Schmidt, e aconteceu com o Rui Vitória em 2018-19, foi despedido e deu lugar ao Bruno Lage, que ainda viria a ser campeão nesse ano pelo próprio Benfica. A última vez que os três grandes começaram com três treinadores campeões e os levaram até a final da época foi em 1978-79, quando o Futebol Clube do Porto começou com José Maria Pedroto, tinha acabado de ser campeão nacional e voltou a ser-lo, aliás, em 78-79, foi bicampeão aos comandos do Futebol Clube do Porto, em que o Benfica começou a temporada com John Mortimer, que tinha sido campeão em 77 pelo Benfica, depois perdeu o campeonato de 78 e voltou a perder o de 79, e em que o Sporting começou a temporada com Milorad Pavic, na altura jugoslavo, hoje creio que, eu acho que ele era sérvio, mas não tenho a certeza absoluta, que tinha sido campeão nacional pelo Benfica em 1975. Mas, de resto, este não é um cenário que seja muito habitual. Os três começarem com três treinadores que já foram campeões em Portugal. Já aconteceu depois, por exemplo, começarem com treinadores que foram campeões fora de Portugal. Mas, geralmente, há sempre um que falha. Há sempre um que aposta num novo nome. Desta vez não é o caso. E temos, então, três treinadores que já foram campeões em Portugal e que, por isso mesmo, os clubes já sabem muito bem do que é que estão à espera quando apostam neles. E aquilo que me pede o João é que depois fale aqui de pontos fortes e fracos de cada um dos três. Bom, é uma pergunta que tem necessariamente a ver com opinião, mas vamos começar pelo treinador campeão, que é Roger Schmidt. Roger Schmidt tem como ponto forte uma maneira própria e convicta de fazer as coisas. A aposta num futebol, que é um futebol, de certa forma, de autor, embora possamos até defender que o autor não é ele, mas ele, enfim, é um dos representantes de uma escola, que é a escola do Gegenpressing, que é mesmo a escola fundada na Alemanha por Ralf Rangnick, atual selecionador da Áustria, mas à qual pertencem também, por exemplo, o Jürgen Klopp e o próprio Roger Schmidt. É uma escola que se caracteriza por um futebol que, seja qual for a disposição tática dos jogadores em campo, esse futebol tem como ponto marcante uma reação muito forte à perda. Uma
capacidade para naqueles... É aquilo que os ingleses, depois, a propósito de Jürgen Klopp, chamaram o futebol rock and roll. É um futebol que vai muito, perde a bola e aqueles 5, 6, 7 segundos a seguir à perda da bola são de luta intensa pela sua recuperação, porque é nesses 5, 6, 7, 8 segundos que se pode fazer mais mal ao adversário, que é quando o adversário começa a abrir. Ora, Roger Schmidt chegou ao Benfica, impôs esse tipo de futebol. É um futebol que não é muito diferente, por exemplo, daquele que o Sérgio Conceição também defendeu durante muito tempo no Futebol Clube do Porto, mas conseguiu ter a convicção de apostar num grupo de jogadores limitado no número, apostou sempre numa equipa base na primeira metade da época passada e conseguiu pô-la a funcionar muito rapidamente e de uma maneira que foi absolutamente avassaladora para a realidade, não só nacional como internacional. Depois, à medida que foi perdendo jogadores, foi perdendo a capacidade para adaptar o jogo às suas necessidades. Mas conseguiu ali um compromisso próximo do ideal entre aquilo que eram as suas ideias e o grupo de homens que comandava. De resto, pontos fracos de Roger Schmidt também os tem, naturalmente, e um deles é a sua dificuldade para adaptar as suas ideias a novas realidades. Eu, até agora, estou ainda para tentar perceber, e é a preparação estratégica dos jogos. Parece-me que Schmidt joga sempre igual. Não faz ali nenhuma concessão em termos estratégicos perante aquilo que são as características do adversário. E atenção, se já vos disseram, mas o treinador de clube grande é isso mesmo, tem que jogar de acordo com as suas próprias características, independentemente do adversário. Enganaram-vos, não é assim. Eu acho que a identidade é um aspecto marcante de qualquer grande equipa, e não há grandes equipas que abdiquem da sua identidade. Agora, o segredo depois é ser capaz de meter pequenas nuances estratégicas dentro dessa identidade, sem abdicar dessa identidade. E isso Schmidt não faz. Joga sempre igual. Joga hoje no Benfica, como jogava há 2 anos no PSV Eindhoven, como jogava há 7 ou 8 anos no Leverkusen e como jogava há 9 ou 10 anos no Salzburgo. Portanto, joga da mesma maneira. E isto, enfim, pode, num clube que consiga manter inalterado o seu lote de jogadores, pode ser um ponto forte num clube que vai perdendo os melhores jogadores, como foi o caso do Benfica, que ficou, por exemplo, sem o Enzo Fernandes a meio da temporada passada, que ficou sem o Gonçalo Ramos neste verão, acaba por ser depois um bocadinho penoso, porque, enfim, começa a ter dificuldade quando introduz novos elementos numa ideia que servia na perfeição para aqueles que ele tinha. Estes novos elementos acabam por não casar assim tão bem quanto isso com a ideia que ele tinha. Portanto, acho que este Benfica deste ano está a ser, até ver, uma equipa que tem um potencial individual extraordinário, mas que não está a ser cumprido do ponto de vista coletivo ou no plano coletivo, sobretudo porque Schmidt não foi capaz de adaptar as suas ideias às nuances que a obrigavam à entrada de jogadores diferenciados, como são Coxo face a Enzo Fernandes, como é Di Maria, que obrigou a toda uma recalibragem da frente de ataque do Benfica, que jogava com jogadores de maior compromisso defensivo e de maior capacidade de reposicionamento quando a equipa entra em organização defensiva, como eram Orsnes e João Mário no trio de apoio ao ponta de lança, e agora muitas vezes se vê a jogar com um trio de apoio ao ponta de lança formado por Rafa, Di Maria e Neres. Já chegou a acontecer. E isto, naturalmente, é diferente e obriga a que as próprias ideias tenham que mudar. Depois, parece-me ser também um treinador que reage tarde nas substituições e isso também acaba por ser um aspecto negativo. Bom, seguindo em frente, para vos falar de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, enfim, não é muito difícil chegar aos pontos fracos de Sérgio Conceição. É um treinador que perde a cabeça no momento em que as coisas não estão a correr bem e, naturalmente, isso não pode ser bom, porque se é verdade que pode instigar os seus jogadores a algum sentimento de revolta perante a contrariedade, também lhes vai, com certeza, tirar alguma lucidez, porque ele próprio as perde naqueles momentos em que as coisas não estão a correr pela melhor maneira. E depois falta-me perceber, tal como no caso de Schmidt, o que é que em Conceição, o que é que no futebol, ou o que é que na política desportiva do Futebol Clube do Porto tem que ver com Conceição e o que é que tem que ver com Assad.
Porque se Conceição tem como ponto forte a capacidade que ele teve de se reinventar, de ser capaz de fazer uma equipa como a que foi campeã em 2018, com restos, com jogadores que estavam emprestados, conseguiu fazer uma equipa e ser campeão. Reinventou-se, conseguiu fazer uma equipa numa lógica completamente diferente, como foi a equipa campeã mais à base da criatividade de Vitinha, de Fábio Vieira. Enfim, equipa radicalmente diferente. Mais posse, mais iniciativa, menos reação e pressing. Portanto, menos pressão e transição. Menos ataque à profundidade, mais ligação interior. Futebol diferente de um caso para o outro, mas eu continuo a achar que este Futebol Clube do Porto tem uma política estranha, por exemplo, na aposta na equipa B, na aposta nos jovens valores que vai revelando. Demoram algum tempo a chegar a patamares que eles se calhar justificam. Porque se formos olhar, por exemplo, para os jogadores do Futebol Clube do Porto que estão, e eu ainda hoje escrevi de manhã sobre isso, que estão na seleção de sub-19 ou nas seleções de sub-19 ao longo dos anos, e os compararmos com os jogadores do Benfica e do Sporting e até do Sporting Clube Braga, que estão nas mesmas seleções, e depois vemos os outros a chegar a patamares superiores e os do Porto continuam à espera. E a aposta do Porto é sempre muito em jogadores mais experientes. A própria equipa B do Porto é uma equipa B com a idade média superior àquilo que é a equipa B do Benfica ou do Sporting. E isso faz, do meu ponto de vista, pouco sentido. Mas pontos fortes de Sérgio Conceição: capacidade de adaptação estratégica. Dos três, parece-me a mim o mais forte em termos de leitura de jogo e de adaptação estratégica ao adversário. Capacidade para fazer boas equipas com poucos meios. Parece-me ser também o mais forte dos três nesse ponto de vista. E depois, pontos fracos. Enfim, falta perceber a tal questão da política desportiva, mas também me parece que é inevitável falar aqui do comportamento, da forma como ele perde a cabeça com facilidade e consegue e pode eventualmente arrastar a equipa para baixo nesse vórtex de loucura que lhe dá no momento em que as coisas não correm da melhor maneira à sua equipa. Por fim, Ruben Amorim. Ponto forte é a identidade também e a capacidade de trabalho de campo. Eu acho que Ruben Amorim conseguiu, e muita gente aponta isto como ponto fraco, eu acho que é um ponto forte. Conseguiu pôr o Sporting a jogar de uma maneira que evoluiu ao longo do tempo, mas tem uma identidade marcadíssima. Acho que é, dos três, o treinador que consegue ter um futebol mais de autor, mais próprio. Enfim, vê-se jogar aquela equipa e percebe-se qual é que é o futebol que está por trás. Embora tenha havido evoluções, e ainda esta época há uma evolução clara com a entrada de Gyökeres, que permite outro tipo de ataques à profundidade, de progressão no campo, de solicitação mais direta do ponta de lança, mas, enfim, a equipa já jogou sem ponta de lança, em que abusava mais das ligações interiores, com Sarabia, com Pedro Gonçalves, com Paulinho, aí havia muito mais ligação interior. Já está a fazer ali uma pequena concessão também, quando adianta um dos homens do seu 3-4-3, um dos homens da linha mais atrasada. Ora acontece com Jenny Catamo à direita, ora acontece com Nuno Santos à esquerda, por isso é que eles não estão os dois em campo ao mesmo tempo. E geralmente a equipa já começa a defender, desde a época passada, em 4-2-4, com uma linha de 4 para pressionar na frente. Portanto, isto são a forma como os centrais do lado do Sporting começaram a aparecer, com Mateus Reis no ano passado, com Santos Justo no ano passado, começaram a aparecer muitas vezes a dar uma opção de passe por fora junto à linha lateral e a aparecer a desequilibrar até junto à linha final do adversário. Portanto, o futebol do Sporting tem evoluído, mas tem havido ali uma evolução na continuidade que faz com que o Ruben Amorim seja o treinador mais coerente e mais autor do modelo, ou o protagonista do modelo que é mais de autor entre todos os que lá estão. O ponto forte também, há muita gente que fala na questão da comunicação. Eu acho que o Ruben Amorim tem uma comunicação absolutamente desarmante quando está perante os jornalistas. Às vezes acho que fala demais. E acho que lhe falta-lhe dominar ali um bocadinho esta nuance e perceber quando é que é a altura de parar. Porque às vezes estica-se um bocadinho em demasia e acaba
acaba por ser esse ato um bocadinho prejudicial para aquilo que ele representa na equipa. Depois, há um outro ponto forte que, do meu ponto de vista, é a capacidade para identificar alvos que servem na perfeição as ideias que ele tem. E eu acho que há um Sporting pré-Ruben Amorim e há um Sporting pós-Ruben Amorim em termos de identificação de alvos de mercado. Porquê? Porque o Sporting pré-Ruben Amorim foi o Sporting que no mesmo ano trouxe Bolasie, Rezé, Fernando, enfim, uma série de jogadores que chegavam aqui e não se percebia muito bem porque é que vinham e ao que vinham. Ora, depois as pessoas podem não gostar do Gaio, podem não gostar do Paulinho, podem, enfim, mas quando o Sporting contrata, sabe perfeitamente do que é que está atrás e depois a coisa pode resultar ou não resultar. Isso já é diferente. Bom, pontos fracos de Ruben Amorim. Claramente inexperiência e capacidade de lidar com situações limite. Acho que no ano passado Ruben Amorim lidou muito mal com uma situação limite que foi a perda de Mateus Nunes na ponta final do mercado. É verdade que a equipa ficou seriamente prejudicada com essa perda, porque a gestão que o Sporting faz da escassez, que é a única maneira de conseguir chamar à equipa principal alguns elementos promissores que depois podem vir a gerar mais valias no mercado, é uma gestão que não admite passos em falso. E se está a contar com aquele jogador, se aquele jogador desaparece depois, a coisa acaba por fracassar. E, portanto, acho que esse comportamento de Ruben Amorim em momentos limite acabou por ser-lhe prejudicial. E depois, também lhe aponto como ponto fraco a incapacidade para ser um bocadinho mais maleável relativamente a algumas ideias. E eu acho que há momentos ali em que se perde potencial humano, porque nem os jogadores acham, e as recentes declarações de Fataú sobre aquilo que é o Sporting neste momento, e dizia Fataú que é tudo a propósito, ou tudo acerca das ideias do treinador, e eu acho normal que seja, porque se há alguém ali que tem que ter ideias, é o treinador, mas às vezes é preciso ter a capacidade para fazer uma ou outra concessão relativamente a um ou outro detalhe, para que não se perca potencial humano. Eu não sou de todo daqueles que acha que o Sporting vai acabar por não ter Fataú, ou se Fataú acabar por se revelar um bom jogador de Premier League. Neste momento ele está a jogar no Leicester, no Championship, no segundo escalão inglês. Mas, de qualquer maneira, acho que há seriamente o risco do Sporting vir a perder algum potencial humano com alguns jogadores, precisamente porque acaba por não haver ali um casamento perfeito entre aquilo que são as ideias do treinador e aquilo que são as características, ou as ideias, porque eles também as têm, dos jogadores. Mas aqui fica então a minha avaliação. Acho que são 3 excelentes treinadores. Uns têm umas coisas melhores, outros têm outras coisas melhores, e gostaria de chegar ao final desta época e de perceber que, enfim, porque eu sou sempre contra as chicotadas psicológicas, e de perceber que eles continuam a gozar desta reputação que têm neste momento. Ponto. Se quiserem deixar perguntas para serem respondidas no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira, porque agora só volta a haver Q&A na segunda-feira que vem, dia 11 de dezembro, bom, o que é que têm que fazer é deixá-las aqui na caixa de comentários do programa de hoje, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Aproveitem para se inscreverem no canal, fica aqui o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se no canal, cliquem em cima do sino para ativarem as notificações e assim serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui mesmo no canal. E passamos rapidamente à segunda pergunta do dia, que é a pergunta que foi deixada pelo Guilherme Pereira. E o Guilherme Pereira pergunta o seguinte. Boa tarde, António. Olá, Guilherme. Seguindo na sequência de falar sobre história, gostaria muito de ouvir falar sobre a história da posição de guarda-redes. Que momentos definiria como fundamentais na mudança do paradigma da posição de guarda-redes? Que nomes lhe vêm à cabeça como inovadores nessa posição? Qual o seu arquétipo do guarda-redes do futuro? Guilherme, há um nome acima de todos e há um momento marcante acima de todos. E aqui, como quase todos os momentos marcantes em termos da história recente da tática do futebol, ele tem que ver com a Holanda de 74. E o nome é Ian Youngblood. Ian Youngblood era um guarda-redes até, como guarda-redes, fraco. Era aquele tipo que jogava sem luvas, que não... Enfim, ele não usava luvas porque ele jogava mais com os pés do que com as mãos. Mas é um jogador que marca a ruptura do paradigma daquilo que era o guarda-redes até aos anos 70
e aquilo que passou a ser o guarda-redes dos anos 70 para cá. E, enfim, a coisa demorou um bocadinho. Eu lembro-me que nos anos 80 o guarda-redes do Ajax era Stanley Menzo e havia muita gente que dizia: pá, mas como é que é possível o Ajax ter um guarda-redes tão fraco? Porque o Menzo é fraco. Mas o Menzo era um líbero, não era um guarda-redes. Ele jogava atrás da linha defensiva, participava na construção e muitas vezes nós também olhávamos para aquilo ainda por estarmos desabituados a esta nova ideia dos guarda-redes e olhávamos para aquilo numa lógica de que ele estava lá, sobretudo, para jogar muito fora dos postes e permitir que a equipa jogasse mais à frente, dessa forma funcionando como livre no momento defensivo. Mas não, a questão é que ele funcionava como primeiro construtor. E eu acho que é isso que mudou fundamentalmente na posição de guarda-redes desde o Youngblood para cá. É que o guarda-redes passou a ser o primeiro construtor. É o primeiro jogador a ter a bola. Muitas vezes, quando se fala em construção a 3, através dos dois centrais e do médio que baixa, vamos lá ver, qual é a vantagem de não precisar de baixar o médio e poder ter o guarda-redes a formar linha de 3 com os dois centrais? É que passa a haver mais um médio atrás da primeira zona de pressão. Portanto, ter um guarda-redes confortável a jogar com os pés é fundamental no momento atual do futebol. Porque são só 11 que estão dentro do campo. E quanto mais utilização puder ser dada ao guarda-redes, em termos de construção, melhor. Depois é claro que há uma série de outras nuances que são importantes. Enfim, continua a ser importante os reflexos, continua a ser importante a capacidade para estar debaixo dos postes e ir buscar, ter elasticidade para ir buscar bolas tidas como impossíveis, continua a ser importante a compleição física que lhe permita sair a cruzamentos e não se deixar intimidar por avançados mais fortes do ponto de vista físico, continua a ser importante a coragem ou a loucura, conforme quiserem chamar-lhe, de às vezes meter a cabeça onde os adversários metem os pés, de fazer a capacidade para sair e fazer a mancha, a capacidade para manter a compostura no 1 contra 1 no momento em que o adversário lhe aparece com a bola pela frente. Tudo isso são coisas importantes. Continua a ser importante a capacidade de colocar a bola longe, e hoje muita gente, enfim, aponta-se para o Diogo Costa, porque tem uma série destas condições, e é o melhor guarda-redes português da atualidade, porque trouxe em relação ao Rui Patrício, que eu sempre achei um guarda-redes excelente no 1 para 1, excelente na mancha, excelente entre os postos, excelente até a sair dos postos, mas não tão forte, não só a jogar com os pés, como até inclusive na própria reposição de bola em jogo, na capacidade de colocar a equipa a jogar mais à frente, e o Diogo Costa tem isso, de facto, mas nem sequer é uma inovação. Eu lembro-me, e na sequência dos textos do F80 que tenho feito acerca da história dos campeonatos, eu lembro-me quando chegou a Portugal, na década de 30 do século passado, um brasileiro chamado Jaguaré, que tinha jogado no Barcelona, guarda-redes que esteve no Sporting e no Futebol Clube do Porto, e o Jaguaré era falado nos jornais porque conseguia colocar a bola com a mão para lá da linha de meio campo. E isso era tido como absolutamente extraordinário e importante na forma da equipa se chegar mais à frente. Portanto, tudo isso são coisas importantes. Agora, eu acho que aquilo que marca a diferença, porque à partida, um guarda-redes, para o ser de bom nível, tem que ser bom naquilo que são as missões típicas do guarda-redes, que é estar entre os postos, que é defender, e ser elástico, ser corajoso, manter a compostura no 1 para 1, saber fazer a mancha, saber sair a cruzamentos, enfim, todas essas coisas. Há mais uma que, não sendo absolutamente fundamental para todos os treinadores, e vemos que há guarda-redes que não são competentes e continuam a jogar, apesar de não serem competentes nesta última nuance, mas que eu acho que é fundamental para definir aquilo que é o guarda-redes do futuro, que é a capacidade para jogar com os pés e para funcionar bem com os pés debaixo de pressão. Porque, lá está, se define que o ideal no início de construção é sair a 3, pois bem, há duas maneiras de sair a 3. Passam quase sempre pelos dois centrais, se a equipa jogar com linha de 4 atrás. Se a equipa jogar com linha de 3 atrás, é logo com os 3 centrais. Mas há uma outra maneira, que é incluir o guarda-redes nessa linha de 3. E incluindo o guarda-redes nessa linha de 3, das duas uma, se joga com linha de 4, deixa de ser necessário baixar o médio para se colocar no meio dos centrais, ou à esquerda ou à direita dos centrais. Se a equipa joga com linha de 3, é possível subir um desses 3 para alinhar numa zona de meio campo e ganhar mais um homem atrás daquela primeira linha de pressão do adversário. Portanto, ter um guarda-redes competente
a jogar com os pés, capaz de funcionar debaixo de pressão em início de construção, é cada vez mais fundamental. E, portanto, enfim, quando falo em guarda-redes a jogar com os pés, não falo sequer, por exemplo, de um Higuita, que era um guarda-redes que se impunha mais pela espetacularidade, que se metia por ali afora, ia a driblar, ia por aí até a meio campo. Isso não faço questão nenhuma de ter, de facto, um guarda-redes capaz de fintar uma equipa do adversário e de seguir por aí afora, embora isso possa vir a ser um argumento a ter em conta em momentos muito específicos. Mas o que é fundamental mesmo é ter um guarda-redes que seja capaz de, debaixo de pressão, funcionar em construção. O futebol é um jogo coletivo. Passar a bola é fundamental. Ter um guarda-redes que seja capaz de passar a bola, mesmo quando está a ser pressionado, é também muito, mas mesmo muito importante. E é isso que faz, do meu ponto de vista, a diferença entre aquilo que é o arquétipo do guarda-redes tradicional e aquilo que é o arquétipo do guarda-redes que já nem devia ser do futuro, devia ser do presente, porque, lá está, Ian Youngblood já foi há 50 anos que chegou à seleção da Holanda e já há 50 anos que os holandeses mostraram a vantagem de ter um guarda-redes capaz de jogar em construção. Bom, muito obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. Já sabem, para deixarem perguntas no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, têm primeiro que aceder a ele, e para aceder a ele têm de ser subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição. A subscrição custa 5€ por mês ou 50€ por ano. Se quiserem comprometer-se durante um ano inteiro com o meu jornalismo, dessa forma, beneficiando de 2 meses gratuitos. E se fizerem isso já assim a correr, rapidamente e em força, antes do final da tarde de hoje, nem é preciso irem a correr muito, basta ser antes do final da tarde de hoje, pois muito bem, ainda vão receber o Futebol de Verdade Report desta semana, que vai sair mais logo, e tal como foi prometido ontem, vai ser acerca dos melhores avançados, melhores goleadores do futebol, não só português, como europeu. Afinal de contas, quem são os jogadores que se colocam mais vezes, ou com mais eficácia, ou com mais condições, em posição de finalização? E entre estes, quem são aqueles que têm melhor e menor margem de aproveitamento? Quem é que consegue conquistar golos para a equipa e quem é que, em contrapartida, fica a dever golos à equipa? Pode ficar a saber isso tudo no Futebol de Verdade Report desta semana. Se tem aí uma ideia, enfim, eu acho que o avançado do meu clube, que, enfim, é um enterra, nunca marca os golos, ou eu acho que o avançado do meu clube que consegue transformar pedras em golos, pois muito bem, pode confirmá-la ou não no Futebol de Verdade Report desta semana. O Futebol de Verdade Report é um programa semanal de cerca de meia hora de análise tática ou estatística que é entregue todas as semanas aos subscritores premium do meu Substack e apenas aos subscritores premium do meu Substack. Se quiser ver a edição desta semana, é fazer a subscrição. O link ficou lá atrás. Para já, resta-me desejar-vos um bom fim de semana e já sabem, o Futebol de Verdade Flash volta amanhã com as edições relativas aos jogos da 13ª jornada da Liga Portuguesa. Até lá. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.